Oi, pessoal, boa noite, tudo bem? Nós vamos aguardar mais um pouquinho para mais pessoas entrarem na nossa live de hoje. Boa noite, pessoal. Boa noite. Vamos aguardar só mais um pouquinho para mais gente poder entrar, para a gente começar. Boa noite para o pessoal que está entrando agora. O áudio tá bom, gente? Obrigado. Estou aguardando a nossa convidada chegar. Sávio, também estou ansioso. Vamos lá. Luana, eu te enviei o convite aí. Prontinho, Luana. Olá, Boa noite. boa noite, tudo bem? Tudo jóia e você? Tudo jóia. Que Eu bom acho que te eu ver. acho que eu recusei na hora que eu estava mandando para alguém e aí na hora eu cliquei sem querer. Não tem problema não. Boa noite, pessoal que está chegando. Quem vai nos assistir agora, quem vai assistir depois, né? Isso aí. Boa noite, pessoal. O pessoal tá entrando, né? Isso. Acho que a gente já pode começar, né, Luana? Sim, sim, podemos começar. A live vai ficar gravada, tá, pessoal? Depois vocês podem assistir, quem chegar depois. Então, o Por Elas, ele é um projeto, né, criado pelo corpo docente e pelo corpo discente do curso de Psicologia e de Direito da FAPAM, que é a Faculdade Pará de Minas. E o projeto ele tem como objetivo, né, criar um espaço de acolhimento e de cuidado para as mulheres. Essas mulheres que são vítimas
de diversas formas de agressão, diversas formas de violência. A gente sabe que não é só a violência física que acontece, né? Eu acredito que você deve falar isso depois, as outras formas de violência, né? Então, visto essa necessidade, né, a gente convidou a Luana Silva, né, que vem através dessa live esclarecer um pouco sobre essa problemática, né? Então, o meu nome é Alan Lopes, sou estudante de psicologia da FAPAM e serei o mediador dessa live. Eu gostaria de agradecer a Luana, né, por aceitar o nosso convite e eu vou te passar a palavra para você se apresentar, trazer o tema. Fica à vontade, Luana. Isso. Bom, primeiramente eu quero agradecer pelo convite, né? Fiquei muito feliz. E das coisas boas que acontecem nas redes sociais, né, Alan? Nos conhecemos aqui pela página, conheci esse projeto tão bacana que é o Por Elas. E sou assistente social, atuo na Prefeitura de Nova Serrana, sou funcionária pública efetiva. E já tenho aí quase 15 anos de formação, já trabalhei um pouquinho aí em alguns setores, mas atualmente estou no CRAS, na prefeitura. Então a gente acaba lidando com essa situação, né, diretamente com essa questão da violência doméstica. E aí a gente, né, vai fazer esse bate-papo hoje, falar um pouquinho sobre isso. E é muito importante, esse projeto eu achei muito bacana e é muito importante a gente sempre falar sobre esse tema, né, Alan? Porque a gente sabe que a violência doméstica, ela acontece em todos os âmbitos familiares, não só a violência física, né, que existem outros tipos de violência e a gente precisa falar, né? A gente tem sempre que falar. Eu estava estudando, lendo alguns materiais e eu achei muito importante uma pesquisa que foi feita que falava que 100% das mulheres, elas conhecem a Lei Maria da Penha, elas sabem da existência da Lei Maria da Penha, mas que 77% desconhecem o conteúdo da lei. Então, quando a gente cria esses espaços, quando a gente vem aqui e faz live, quando a gente cria um projeto como o que vocês criaram e vocês desenvolvem na faculdade, é muito importante porque a gente traz essa informação para o público, né? Porque como que essa mulher ela vai reivindicar um direito que ela tem? Se ela nem sabe qual direito é esse, né? Se ela não sabe o que está ali exposto na legislação, na Lei Maria da Penha. Então, esse é nosso papel. E até dentro dos equipamentos, dentro do CRAS, que a gente vai falando um pouquinho aí nesse decorrer do nosso bate-papo, que a gente tem essa missão também de informar, de trazer para esse público nosso, né, para as nossas usuárias, o que fala a Lei Maria da Penha, quais são os direitos que essa mulher tem, quais são as medidas de proteção, então, aonde ela pode ir, como acolher essa mulher de uma forma humanizada, que eu acho que isso é extremamente importante. A gente sabe que hoje os equipamentos, infelizmente, né, os equipamentos eles ainda não estão preparados para esse acolhimento humanizado. A gente ainda vê muito aquela questão da mulher sendo ainda nas delegacias especializadas, né, que na maioria das vezes não são, os funcionários não são mulheres, e elas ainda são questionadas quando chegam nessas delegacias, ou mesmo em alguns equipamentos, né? Mas o que você fez? Você não fez alguma coisa para o seu marido agir assim? Né? Então, esse tipo de fala ainda existe. Então, Uhum. a gente precisa falar, a gente precisa mostrar, a gente precisa fortalecer essas mulheres para que elas consigam reivindicar esse direito e para que elas consigam se fortalecer diante de todo esse processo que acontece mesmo com elas, né, dentro dessa sociedade. E a gente sabe que são várias questões que levam essas mulheres a essa permanência dentro desse lar ou dentro dessa situação de violência doméstica, né? Vocês também devem ver muito dessas situações no projeto de vocês, né, Alan? Mas a gente vai
destrinchar um pouco sobre isso. Eu falo muito, viu, Alan? Então você pode me, Pode ficar à me vontade, tá? pontuando. Aham, eu tô acompanhando o chat aqui. Se tiver alguma pergunta, eu vou te passando, tá? Tá Mas pode bom. ficar à vontade. Então, só para a gente entender um pouco, gente, vou fazer um pouco para a gente entender um pouco dessa história de como que, né, que acontece esse boom. A gente fala, muitos especialistas, eles falam que hoje nós vivemos a violência doméstica, ela é uma epidemia, porque são muito gritantes os dados, né? Eu peguei uns dados também atuais, que são de 2022, que fala que uma mulher é estuprada a cada 10 minutos. 3 mulheres são vítimas de feminicídio a cada um dia. E 26 mulheres sofrem agressão física por hora. Então, os números são muito gritantes. Né? E, então, assim, vou falar um pouquinho fazer uma introdução a esse tema, né, de como surgiu essa questão toda. Né? Lá, né, no início do movimento feminista, quando a mulher ela tem o direito ao voto, ainda 1932, mais ou menos nessa época, o que acontece? A gente tem uma ascensão das mulheres. Né? A mulher ela tem o direito ao voto, que ela antes não tinha. A mulher, a gente tem um número maior de mulheres no mercado de trabalho. Então, a mulher ela sai de casa e ela começa a ir para o mercado de trabalho. E né, nós temos essa ascensão do movimento feminista também. Então, as mulheres elas começam a se movimentar ali. Né? O que elas querem? Elas querem um pouco de liberdade. Por quê? Nós crescemos e isso acontece até hoje, gente, é incrível. Acontece ainda hoje, nós estamos em 2022. Existe muito aquela questão do que é da menina e o que é do menino. Né? Então, a gente cresce, nós mulheres crescemos ganhando bonecas, que simbolizam o cuidado. A gente ganha a panelinha para brincar de cozinhar. Enquanto os meninos, eles ganham o carrinho, né? Que é para sair para trabalhar. Então, a gente cresce, a gente aprende, né? Que a mulher, o quê? Ela é a que cuida, a que fica dentro de casa. Então, é muito difícil quebrar com isso. E quando a mulher, enfim, ela começa a entender que ela pode fazer outras coisas, né? Que vem toda essa revolução, esse movimento feminista, e aí a mulher começa a trabalhar, a sair de casa, ela busca por essa liberdade, né? A gente tem aí um boom, né? E a gente teve um assassinato que foi um grande marco nessa época, que foi o assassinato da Ângela Diniz. Era uma mulher que o companheiro assassinou com 4 tiros na cabeça. E aí esse movimento feminista que antes buscava pela igualdade de direitos entre gênero, né? Eles entendem que é necessário lutar contra essa violência que a mulher estava sofrendo, que antes ela era mais velada. E aí, de repente, as coisas começam a surgir, né? O homem ele não consegue dar conta de toda essa evolução, de todo esse crescimento da mulher. E quando acontece esse assassinato da Ângela Diniz, ainda lá em 1940 mais ou menos, elas mudam um pouco o foco e passam a levantar essa bandeira também da luta contra a violência doméstica. E aí depois a gente vem inicia-se esse movimento, a gente tem o surgimento das delegacias, que foi um importantíssimo passo, né? Que muitas delegacias foram surgindo, então as mulheres elas sabem aonde recorrer, né? Mas ainda assim não existia nada de muito efetivo, porque a Lei Maria da Penha mesmo ela chega bem mais adiante, né? Mas aí a gente já tem aí um movimento que acontece. E ao mesmo tempo, o que também acontece? Ao mesmo tempo que essas feministas elas começam esse movimento, a gente também tem um número muito grande de objetificação da imagem da mulher. Então, nós temos aí também um crescimento muito grande da imagem da mulher brasileira, né? Quando se faz as propagandas das agências de viagens. Então, houve uma época que sempre usavam, né, utilizavam essas imagens da mulher de biquíni, a mulher negra de biquíni. Nos jogos de futebol, usavam-se a mulher
também sambando. Então, ainda existia essa violência, né, quando se usava a imagem da mulher dessa forma, né, dessa forma submissa, ou seja, era para aquilo que a mulher servia. Então, a gente tem aí né, essa questão de existe um movimento que começa a crescer, né, do feminismo, da busca pelos direitos, né, dessa luta a favor, né, da mulher contra a violência, mas a gente também vê crescer esse movimento de objetificação da mulher. Então é muito contraditório, né? Então a gente vê esse movimento todo aí dentro do país que acaba causando, tendo esse aumento mesmo, né? Dessa questão da violência contra a mulher. Porque isso tudo acaba acarretando no quê? A mulher ela não se sente empoderada, a mulher não se sente fortalecida, ela acredita que o papel dela é outro. Então é muito difícil romper com isso, né? É muito difícil. E a gente lida muito com isso no dia a dia. Quando as mulheres elas chegam para um atendimento, eu mesmo já tive um caso, uma família que eu atendi, que eu acompanhei essa família e eu só consegui uma relação de confiança para que ela me relatasse o que estava acontecendo uns 6 meses depois. Então já tinha 6 meses que eu estava acompanhando aquela família, que eu estava acompanhando aquela responsável familiar, que era a mulher, que ela conseguiu me relatar as situações de violência que ela estava vivendo, né? Então é muito difícil. E ainda assim ela não entendia que algumas situações era uma violência. Então, a gente precisa estar muito preparado para isso. A gente precisa... esse acolhimento ele é muito importante, porque é ali que você consegue mostrar caminhos e que você consegue direcionar um novo estilo de vida, um novo caminho, uma esperança mesmo para aquela família. Então, é quando eu faço aquele primeiro atendimento, quando eu começo a acompanhar aquela família, quando eu vejo aquela dor daquela mulher, né, que ela cria essa relação de confiança comigo. E aí a gente inicia todo o processo, a gente precisa fortalecer essa mulher. Então, o principal papel nosso, enquanto equipamento, enquanto política pública ali, é fortalecer essa mulher, para que ela consiga dar passos para sair daquela situação que a gente sabe que é muito delicado, né? Mas posso continuar? Tô indo, Alan. Pode ir. E Perfeito. aí, e uma coisa que assim, que a gente também precisa pensar, gente, hoje nós somos 52% da população votante são mulheres. Então, isso é uma coisa que a gente precisa pensar, que a gente precisa refletir. Porque nós temos pouquíssima... A representação feminina nos congressos, na política, ela é muito pequena. Então, quando a gente chega aqui e fala, nossa, mas não existem políticas públicas para as mulheres, voltadas para a mulher, né? Voltada para o combate à violência contra a mulher. Mas nós estamos pensando nisso a partir do momento que a gente está avaliando em quem a gente vai votar? Porque isso também é importante. A gente precisa ter essa representação lá no Congresso. Deputadas, mulheres, né, senadoras. A gente está aí a uma semana da eleição e a gente está pensando nisso porque nós precisamos também entender que essa representação ela é muito importante. Porque quando a gente elege uma mulher, a gente sabe que ela vai entender as nossas dores e ela vai levar bandeiras que são do nosso gênero adiante. Então, e hoje nós temos um número muito pequeno de representação feminina dentro da política. Então, é uma questão que a gente também precisa pensar, que a gente precisa avaliar e que é muito importante. Porque a gente cobra, mas a gente tem uma maioria, são o quê? São 90% são homens. Né? Então, assim, como que a gente quer que existam políticas públicas voltadas para as mulheres se nós não elegemos as mulheres para que nos representem lá nos congressos, né, dentro da política, que seja ali dentro do meu município?
Então, isso precisa também ser pensado e a gente precisa trazer isso para reflexão. Então, tem essa questão que a gente precisa valorizar, né? A gente precisa valorizar as mulheres, a gente precisa entender que elas também têm o valor, elas também têm a competência, porque tem essa questão também. Né? Então, a Sim. gente precisa de refletir, de avaliar essas questões também, para que a gente consiga caminhar ainda mais, porque a gente já caminhou muito, mas ainda precisa caminhar muito mais. Né? Vocês que estão aí Com toda diretamente nesses certeza. atendimentos, vocês também podem falar um pouco sobre isso. A gente precisa caminhar muito ainda, porque existe um medo muito grande, é toda uma desconstrução que a gente tem que fazer, porque são valores que são impostos a nós desde criança, né? Como eu falei. Então a gente já cresce entendendo que o lugar da mulher é ali dentro de casa, é no cuidado. E mesmo a mulher que sai para trabalhar fora, ela ainda precisa dar conta de tudo dentro de casa. Né? E tem essa cobrança da sociedade. Eu falo muito isso. Eu sou uma mulher de 38 anos, solteira, e existe uma cobrança, né? Mas você não vai casar, mas você não vai ter filhos. Então existe isso ainda hoje, né? E nós estamos em 2022, onde muitas coisas mudaram. Então tem toda uma questão de estereótipos, de desconstrução que a gente precisa trabalhar ali dia a dia e é um trabalho que é assim, é diário, é todo dia um pouquinho mesmo para a gente conseguir caminhar. Com toda certeza, né? É o Isso. pessoal que entrou, vou pedir o pessoal para poder compartilhar a live, né? Curtir, compartilhar, para poder alcançar Isso. mais pessoas. A informação, né, precisa chegar a mais gente. E a gente pode ser muito útil, né? A gente vê nas redes aí muita coisa que não agrega nada. E essa informação que a Luana está trazendo para a gente é muito valiosa, né, Luana? Isso, e assim, quando a gente fala, né, dessa questão dos equipamentos, trazendo um pouco da realidade para vocês entenderem um pouco, como que a gente funciona dentro do equipamento, né, lá do CRAS enquanto política pública. Hoje no município que eu trabalho, nós temos os serviços da assistência, então nós temos CRAS, nós temos CREAS e nós temos o CRAM, que é a Casa Mais Mulher, que é uma casa que realiza um trabalho especializado, direcionado para essa mulher que sofre violência. Então, nós temos esse espaço que é direcionado para as mulheres. Então, a gente acolhe essa mulher lá no CRAS, a gente inicia esse acompanhamento, a gente faz essa escuta e a gente realiza esse encaminhamento para esse serviço também. Né? E as pessoas, elas, às vezes, muitas vezes as mulheres não denunciam porque a lei, ela assim, ainda tem algumas falhas, né? A gente ainda encontra algumas falhas na lei e a gente, igual os números que eu falei no início, né? São muitos feminicídios que acontecem no dia a dia. Mas as pessoas também desconhecem, às vezes elas não sabem que nós temos abrigos. Então, quando a gente tem as mulheres que estão em situação de risco de morte mesmo, a gente tem os abrigos, que são em outros municípios. Então, a gente tem esse tipo de suporte também. Então, eles acham que a medida protetiva ela não vai acontecer nada, porque eu vou lá, eu peço a medida protetiva, mas né, na semana seguinte ele vem aqui, ele vai me matar, ou ele vai cumprir o que ele está ameaçando. Mas nós temos outras possibilidades, né? Nós temos a questão do abrigo, que a gente faz, né? Tem todo um processo que a gente leva essa pessoa para esse abrigo. É um espaço seguro. Esse endereço não é divulgado. A mulher ela pode ir com o filho, então existe todo um trabalho que é realizado lá. Nós temos também no município um grupo de homens que é realizado por psicólogos do SUAS. E esse grupo de homens é o quê? São homens que estão sendo julgados, né, pelo Ministério Público por questão de violência doméstica. E aí uma das medidas que eles precisam cumprir é participar desse grupo. Então é bem bacana, a gente teve até um retorno muito bacana que a reincidência ela diminuiu.
Então, a gente teve um número bacana de homens que não voltaram a cometer a violência ou que, né, tiveram uma mudança inicial no comportamento. Então, a gente também Sim. tem esse grupo de homens lá que é realizado, que são homens encaminhados para via Ministério Público, tá? Então é um grupo que eles realizam um trabalho, existe um período aí de alguns meses, acho que são 3 meses. Então tem um trabalho ali que é realizado com esse grupo de psicólogos, é bem Uhum. bacana também. E a gente já O percebe que SUAS, tem o tido SUAS é resultado o SUAS é o Sistema Único da da Assistência assistência Social? social, isso, que é, né, a política pública da assistência. Então, nós temos ali todos os equipamentos que estão dentro da assistência na prefeitura, que é o CRAS, o CREAS, nós temos o abrigo, o, o Centro de Referência do Idoso, o Centro de Referência do Adolescente, e são esses equipamentos que trabalham com assistência. Então, a gente pega ali um grupo de psicólogos que atendem, né, nos equipamentos e realiza esse grupo que é com esses encontros mensais, não quinzenais. Então, tem esses encontros. Além do CRAM, que realiza esse serviço especializado, então tem uma equipe de assistentes sociais, com psicólogos, e é um trabalho muito bacana. A gente também tem tido resultados bem bacanas. E dentro do CRAS, nós temos um grupo de mulheres, que nós temos uma assistente social, que não sou eu, é uma outra assistente social. Ela desenvolve esse Uhum. grupo de mulheres, que é um grupo de fortalecimento de gênero. Então, são encontros mensais que ela traz, né, de uma forma simples, de uma forma leve, a discussão sobre temas que fortaleçam essas mulheres. Então, a gente faz todo um trabalho com elas de inserção no mercado de trabalho, a gente faz um trabalho de fortalecimento no intuito de trazer a informação para elas, essa questão de Uhum. autoestima, de cuidado, né? Eu venho com o meu trabalho, o meu grupo ele trabalha com as vivências em família, então um trabalho acaba complementando o outro. Aí tem um outro grupo que é de educação financeira, então a gente acaba pegando os três, né? E, e a gente consegue ali pegar esse público e trabalhar várias coisas, né? De forma que a gente consiga fortalecer esse público. Então, são ações, né? Pequenas ações que a gente vai desenvolvendo ali dentro do nosso equipamento enquanto política pública para tentar fortalecer essas mulheres para que elas se fortaleçam, para que elas consigam entender, né, a potência que elas são ali dentro do território. Porque isso é importante, elas entenderem a potência que elas são, a capacidade que elas têm de serem maiores do que elas são ali, né? E construir um futuro diferente para elas e sair um pouco ali dessa situação que elas às vezes estão passando dentro de casa, né? Dessa questão da violência mesmo. Sim. E é importante também, né, Luana, a gente poder falar sobre os tipos de violência, né? Os tipos de violência. As violências não se resumem só à violência física. Existem outros tipos de violência, né? Que seria a violência física, a violência psicológica, a violência sexual, né? A violência patrimonial e a violência moral. Então, assim, não se resume só na física, só na agressão, né? Existe todo um ciclo. Exatamente. E às vezes elas chegam pra gente e é muito interessante, porque às vezes elas chegam e elas não entendem que estão vivendo uma situação de violência, porque para elas a violência é só a agressão física. Então, quando a gente fala, né, mas espera aí, ele tá falando esse tipo de coisa para você, né? Porque às vezes a violência psicológica, ela é muito forte. Então, essa Sim. usuária mesmo que eu fui atender e que, né, ela demorou um tempo para conseguir me falar o que estava acontecendo, não existia a violência física, mas a violência psicológica era muito, muito forte ali, as palavras eram muito agressivas. E ela chegou me contando assim o que ele estava falando com ela todos os dias e assim eu fiquei muito surpresa quando ela chegou e me relatou tudo que estava acontecendo.
Então, até que você consegue mostrar para ela que aquilo é uma violência, que aquilo ela poderia sim fazer uma denúncia, que ela precisava sim de um acompanhamento especializado, tanto que assim, ela teve uma resistência inicial para aceitar esse encaminhamento do serviço especializado. Então, demorou um pouco para ela entender e para ela aceitar esse acompanhamento. Mas, enfim, ela aceitou e a gente começou todo esse processo. E é um processo longo, gente. Não é um processo rápido, né? Então, essa questão da violência psicológica foi um ganho muito grande, porque também é recente, né, na legislação. Quando vem a legislação e traz a violência psicológica como uma violência ali, então a gente tem um ganho também, porque é uma questão muito delicada, assim, porque elas não percebem quando elas estão entrando ali nessa situação da violência psicológica. É como se é uma teia mesmo. Quando você percebe, você está no meio de uma situação, você não entende ao certo o que está acontecendo ali, e é muito difícil sair. Então é muito delicado. E não só as nossas usuárias, é importante a gente falar isso, Alan, porque às vezes a pessoa pensa assim, isso acontece lá na periferia, isso não vai acontecer na minha casa, ou isso não vai acontecer do lado, né? Mas acontece, gente, e às vezes acontece com pessoas esclarecidas, né? Com pessoas que estão aí. Eu vou dar um exemplo real, né? Eu tive um relacionamento que eu não percebi, mas eu estava caminhando para uma violência psicológica. Então, e para mim foi muito difícil, porque eu, Luana, assistente social, eu trabalho com isso todos os dias, e aí, de repente, eu percebo que eu estou caminhando para isso, e aí você se assusta, você assusta. E quando você percebe, você está no meio de uma teia ali, e é muito difícil você conseguir romper e você entender o que está acontecendo, e para você conseguir sair também disso. Então, você se fecha. Você se fecha. Então, o que a gente precisa trabalhar é onde pedir essa ajuda, como pedir essa ajuda. Porque por mais que você tenha ali uma rede de apoio, que você tenha amigos, que você tenha uma família que pode ser a melhor família do mundo, você se fecha. Você guarda aquilo para você. Então é muito difícil, principalmente para alguém que lida com isso, que trabalha com isso e que de repente se vê vivendo aquilo. Então é muito difícil, né? Então é isso que a gente precisa pensar, né? Nesse acolhimento, né? Na forma como a gente lida nesse atendimento com essa mulher, né? Na forma como a gente traz essa informação. E voltando lá na questão dos tipos de violência, né? A gente tem a violência patrimonial. A mulher, às vezes, ela não entende. O homem está dentro de casa e ela está trabalhando e ele está consumindo todo o dinheiro dela. Né? Eu tive caso assim, de ela chegar e falar para mim, Luana, ele está gastando o meu dinheiro com outras mulheres. Então, veja bem, e ela achar que aquilo é normal, não entender que, sabe, o que está acontecendo ali. Então, é muito difícil mesmo. Então, tem essa questão de a mulher sustentar a casa e, às vezes, sustentar o vício do marido, né? Então, é uma violência patrimonial. Ele está ali usufruindo do dinheiro dela, ela trabalha fora, ela chega em casa, ela cuida dos filhos e ele ainda pega o dinheiro dela e sai para beber, né? Ou pega o dinheiro dela e vai comprar coisas para ele. Então isso acontece muito, é muito comum. E parece absurdo, mas assim, é aquela questão. Às vezes a mulher acha que isso é normal, é natural, e a gente precisa de ter esse tato, né? E ter esse cuidado de quando for conversar, acolher, né? Fazer isso de uma forma muito simples para que ela entenda o que está acontecendo ali. Porque às vezes ela não entende. Ela acha que é obrigação dela, né? Trabalhar, sustentar e fazer tudo para o marido. Porque a gente cresce com a fala de que você precisa cuidar do seu marido, você tem que saber cuidar da roupa do seu marido, você tem que saber cuidar de uma casa. A gente cresce ouvindo isso. Né? Eu cresci ouvindo isso. Né? Que eu preciso saber cuidar das coisas da casa, que eu preciso saber cuidar do meu marido.
né? E a minha mãe sempre foi uma pessoa que assim, sempre trabalhou, sempre falou com a gente que a gente tinha que estudar, ser independente. Minha mãe sempre foi muito à frente do tempo, mas ainda assim a gente cresceu ouvindo isso, né? Sim. A Jamile falou, muitas mulheres estão no ciclo da violência e não sabem ou não conseguem perceber. É igual você falou aí, né? Exatamente. Elas é um ciclo e é muito delicado ali, porque elas realmente não percebem, porque o homem ele consegue fazer com que você acredite que você é a louca, né? Ele consegue. Eu estava ouvindo um depoimento hoje, assim, um depoimento fortíssimo de uma mulher mesmo que estava sofrendo a violência e tudo, de ele chegar e falar que ela estava com demônio no corpo e ela acreditar. Porque ele consegue fazer todo um enredo ali na história, consegue te Uhum. mostrar que você é a culpada, que você é a errada, e ele cria toda uma história, e você tem uma dependência tão grande ali, uma dependência emocional, existe também a questão da dependência financeira, né? Então, a Sim. dependência ali ela é tão grande e você tá tão vulnerável e você acredita, porque, gente, não é de uma vez, é um processo. Então, ele vai construindo ali essa dependência nas mulheres. Então, não é do dia para a noite que a coisa vai acontecer. Né? O relacionamento ele começa lindo, maravilhoso, e aí vai caminhando, ele vai construindo isso, ele vai construindo esse enredo, essa história. E quando você vê, você tá no emaranhado. E aí você entra nesse ciclo. E aí ele te bate, e aí ele fala que isso não vai mais acontecer, ele te pede perdão, você acredita, e aí acontece de novo, e aí, né, vai acontecendo, o ciclo vai se repetindo, e aí ele vai e usa o seu dinheiro, e vai acontecendo todas as violências. E tem mulheres que passam por todos os tipos de violência, e esse ciclo parece que não tem fim. Então, vai acontecendo, né? Muito, muito delicado mesmo isso. A Denisa Limoeiro falou que não culpa a mulher, ela é vítima cultural da sociedade. Muitas até sabem saber questão econômica, muitas vezes filhos, apoio da família, entre outros. Né? Isso. Envolve uma série de E fatores. o que que acontece, né? Às vezes até, às vezes a própria mulher, ela julga a outra mulher, né? Ou às vezes a sociedade mesmo acontece uma situação e aí, mas olha a roupa que ela tava, né? Às vezes acontece isso também. Mas alguma coisa ela fez como pro marido dela ficar tão raivoso. Não, o que que você Tem uma fez? coisa que a gente, tem uma coisa que a gente ouve muito, né? Principalmente aqui, igual eu moro em Pitangui, sou de Pitangui, cidade pequena, né? A gente ouve muito as pessoas falar, mas ela gosta de apanhar, Sim. Essa né? frase, Sim. eu acho que ela é geral, né, Alan? Uhum. A gente ouve muito mesmo, as pessoas elas fazem muito esse julgamento. Eu falo muito que as pessoas precisam parar de julgar. A gente não sabe a dor do outro, a gente não sabe o que o outro está passando dentro de casa. E eu, assim, eu falo muito isso para tudo. A gente precisa parar de julgar, né? De querer ser sempre a pessoa certa. Não existe isso, a mulher gosta de. Não existe isso. Não existe isso. Ela está ali por algum motivo, por alguma razão. E um dos maiores motivos para que a mulher não saia dessa situação é a questão financeira. Então, quando a gente vai buscar ali os nossos usuários mesmo, né? Às vezes a renda ali da mulher é a questão, o Auxílio Brasil, é uma renda de hoje R$ 600, mas que no normal é R$ 400. Então, existe essa dependência financeira, existe toda essa questão de não ter uma organização familiar, de não ter essa falta mesmo de entendimento de por onde começar, por onde recomeçar, né? Onde buscar essa ajuda, o que fazer. Por isso que a gente traz, o que a gente traz para o CRAS? A gente traz 3 grupos diferentes. Primeiro, Vivências em Família, que é um grupo que trabalha temas voltados para a convivência familiar. Segundo, Educação Financeira, porque mesmo recebendo só o Auxílio Brasil,
a gente pode trabalhar a educação financeira dessas famílias para que elas consigam se organizar melhor e, de repente, buscar alternativas de um microempreendedor, por exemplo, né? Sim. E aí a gente vem com Uhum. um grupo de mulheres também, porque aí a gente trabalha o fortalecimento do gênero. Então, é isso que a gente faz. São três coisas diferentes que têm o mesmo foco, que é fortalecer essa mulher, fortalecer essa família ali dentro do território que ela está inserida. Então, isso é muito importante. A gente precisa pensar nisso, né? E teve uma pessoa que falou aqui também da questão do preconceito. Porque às vezes a mulher não denuncia também, porque existe essa questão do preconceito também. Né? Então, existe a questão da vergonha, de ela se sentir culpada, né, do que está Uhum. acontecendo. A culpa disso tudo é minha, porque a mulher se sente culpada. Né? Eu estou fazendo alguma coisa errada, a culpa é minha. E ela sente vergonha de falar o que está acontecendo e ela tem medo do preconceito. Né? Mas eu não vou lá no. Igual eu já teve usuários me perguntar onde ficava a Casa Mais Mulher, porque dependendo de onde ficava, ela não ia, porque se alguém me vê entrar lá, né? Então, assim, Uhum. uma pessoa vai saber o que está acontecendo. Então, tem toda essa questão também, né, do preconceito, da vergonha, é, dessa questão do medo, do que pode acontecer. Então, é bem delicado. A gente precisa quebrar aí muitos preconceitos, muitos estereótipos que já são construídos aí na sociedade, né, relacionados a isso. Muito bom. E aí, mais alguma pergunta? Não, né? Alguém tem mais alguma pergunta? Eu acho que não, viu, Luana? Ficou muito Não, bem né? esclarecido, muito bom. Mas aí, assim, e aí é isso, né, gente? Pensando um pouco nessa questão da violência dentro, né, pensando num geral, não só nos nossos equipamentos. O que a gente precisa pensar? Hoje nós temos que. As pessoas falam muito, sabe, Alan? Principalmente a gente que trabalha nos equipamentos, a gente ouve muito isso. Às vezes no atendimento, acredito que vocês também devem ouvir isso em algum momento. Mas essa lei acaba que não serve de nada, né? Ou não acontece nada de efetivo. Mas o que a Uhum. gente precisa entender? Eu realmente conheço o que está na lei? Né? Eu realmente conheço quais são as medidas? O que eu tenho ali de proteção? A gente tem também, eu não sei se vocês têm aí em Pitangui, mas nós temos tanto em Bom Despacho, que eu moro aqui, né? Tanto em Nova Serrana, a patrulha da Polícia Militar que acompanha essas famílias que sofreram, essas Uhum. mulheres, né, que sofreram violência. Então, eles fazem a ronda nos endereços, né, diariamente, existe toda uma organização. Então, se as pessoas sabem, né, que existe essa ronda, essa patrulha feminina, né, eu não sei se vocês têm Uhum. aí em Pitangui, ou Não. acredito que em Pará de Em Minas Pará de pode Minas também, não sei se tem. não, mas Não assim, sei se tem. as pessoas elas sabem que existe lá, igual no nosso município, que nós temos a Casa Mais Mulher, né, que realiza esse atendimento especializado. Elas sabem que nós temos um grupo de mulheres no CRAS. Então, o que é o nosso papel? A gente precisa divulgar, né? A gente faz ações comunitárias, a gente faz, né, no nosso trabalho de visita domiciliar, no nosso trabalho dentro do equipamento, de divulgação mesmo, de falar, porque as pessoas precisam saber dos serviços, elas precisam saber onde elas podem ir, elas precisam ser orientadas. E é muito importante a gente sempre falar sobre a Lei Maria da Penha, e a gente pode Sim. até pensar nisso futuramente também. Eu me Uhum. autoconvidando, Alan, mas a gente Tá pode fazer convidada. um outro momento para a gente falar especificamente da lei, né? O que a lei traz, o Excelente. que é direito, o que é medida protetiva, o que eu tenho ali, Uhum. o que eu não tenho.
Aonde eu posso recorrer? O que eu faço na delegacia? Existem protocolos, porque os municípios, eles criam esses protocolos. Né? Nós temos um protocolo que a saúde, a política de saúde, criou para esse atendimento. Então, algumas ações, elas são municipais. Então, vai depender dos municípios. A gente não precisa ficar aguardando nada que seja tão grande. Então, o próprio município ali, o próprio equipamento, ele pode criar o seu protocolo de atendimento, né, para Entendi. essas mulheres. Então, o que a gente precisa fazer é trazer informação mesmo e usar esse espaço. E eu acho que é muito importante a gente não pensar não pensar só no nosso usuário, mas pensar também no nosso vizinho, no nosso amigo, que é muito importante. Às vezes a gente sabe de alguma situação, ou às vezes a gente desconfia, ou às vezes a gente ouve, né, uma discussão do vizinho no meio da noite e a gente não faz Uhum. nada. Então É, a gente precisa parar com essa cultura, né, do intriga de sim, marido e mulher, não mete colher, isso não exato. existe mais. Né? É nosso papel de cidadão. Então a gente precisa entender que, mas eu nem trabalho nisso, eu não tenho nada a ver com isso. Não, gente, é nosso papel de cidadão. Hoje nós temos um papel Sim, importantíssimo enquanto cidadãos, nós enquanto profissionais, né, Alan, enquanto pessoas que estão aqui nas redes sociais, eu falo que é muito importante. Eu gosto de trazer esses temas para minha rede porque eu não quero falar só sobre a prática do serviço social, eu quero falar sobre essas questões também. Então, vamos discutir sobre a violência doméstica? Vamos. Né? Vamos falar sobre o Setembro Amarelo? Vamos também. Porque a gente precisa trazer esse tipo de discussão. Eu acho que o nosso papel também é esse. Né? É informar, sim, é trazer, porque a gente pode ser que tenha alguém que está assistindo a gente que de repente está passando por alguma situação ou que conhece alguém e pode ser que está ouvindo a gente falar um pouco aqui e acende uma luzinha aí, né? exatamente. Uhum. A Jamile perguntou aqui, Lu, você acredita que as mídias digitais podem influenciar no aumento das violências? Não, não, eu acredito que o contrário. Eu acho que a partir do momento que nós estamos aqui e nós estamos trazendo uma informação que vai fortalecer essas mulheres, que vai ajudar essas mulheres a se posicionarem ou a conhecerem seus direitos dentro ali da legislação da Lei Maria da Penha, eu acredito que é o contrário. Né? A gente vai levar mais informações para mais pessoas e a informação é poder, gente, é poder. Então, quando eu Sim, sei é, qual direito eu tenho e aonde eu posso ir, né? Por exemplo, eu estava lendo hoje uma questão que o funcionário público efetivo ele tem direito à remoção se ele estiver sofrendo a violência doméstica. Então, e muita gente não sabe disso, né? E acontece, porque a gente fala de violência doméstica, não é só o nosso usuário que está sofrendo a violência doméstica, não. Às vezes é o nosso colega de é, trabalho, ou às vezes é alguém da nossa família. Então, quando a gente vem para a mídia social, né, vem para a rede social e a gente fala, a gente está trazendo informação, a gente está alertando, a gente está abrindo um leque de informações ali que de repente a pessoa não tem. Então, eu acho que é o é, contrário, sabe? Os homens hoje, assim, eles estão um pouco mais. Isso causa um pouco de medo, né? Porque as mulheres, elas realmente estão buscando essa liberdade, elas estão buscando mais essa informação. Mas a gente ainda precisa avançar, que foi o que eu disse, né? Nós já avançamos muito. A Lei Maria da Penha, ela é muito nova, né? A gente já podia ter avançado mais, porém, vamos, né? A gente tem que bater palma para qualquer pequeno passo que aquelas mudanças que verdade. vieram recentes, né, foram muito importantes. E é continuar caminhando mesmo, tá? E a rede social ele é um espaço de compartilhar informações. Então, eu acredito que é isso, e nosso papel aqui é esse. E vamos que vamos aí, trazendo sempre informações para vocês. Uhum. Excelente, Luana. Muito bom. É, então é isso. Nosso tempo aqui, infelizmente, está esgotando. Finalizando. Já está finalizando, né? Então, assim, essa foi a primeira live de muitas, né, que o projeto vai proporcionar, de modo a criar laços,
e a divulgar, né, a informação sobre a violência contra as mulheres, o cuidado, o acolhimento, né, e assim, e é criar laços mesmo, é uma rede de apoio, né. A Isso. Luana é uma pessoa incrível, é uma profissional incrível, né? Então, assim, esse laço que a gente cria com outras cidades, com outros profissionais, com outros seres humanos, é importantíssimo, né, para o fortalecimento do nosso projeto. E eu queria agradecer a Luana por ter aceitado o convite, agradecer o Francisco, agradecer a Andréia, os dois são coordenadores do projeto, agradecer a todos os voluntários, estudantes de psicologia, estudantes de direito, a todos aqueles que aderiram a esta causa, né, que estão caminhando com a gente. Fica aqui o meu agradecimento, né? E lembrar também, vocês podem entrar no perfil, nosso perfil está rico em informações, compartilha, pode ter alguém que está precisando dessa informação, pode ter alguém que está precisando dessa luz, né? E por que não, né, levar essa luz ao próximo, né? Então, assim, eu finalizo dizendo que aqui na nossa bio do Por Elas tem várias formas de contato. Tem o contato do NPJ, que é o Núcleo de Práticas Jurídicas, e tem o contato do SPA, né, que é o Serviço de Psicologia Aplicada à Faculdade. E agradecer também a FAPAM por nos proporcionar esse espaço, né, de acolhida dessas mulheres. E eu termino aqui com a frase de Maria da Penha, né? A vida começa quando a violência acaba. Exatamente. Eu também quero agradecer muito, Alan, pelo convite. Eu fiquei muito feliz. Tenho acompanhado aí o projeto, já fui na página, já vi muita coisa bacana e tá muito lindo o projeto de vocês. Parabéns, é muito importante mesmo essa iniciativa de vocês. Assim, vocês estão de parabéns mesmo. É um projeto riquíssimo e que eu acredito que vai crescer muito, porque tem muito potencial para isso. Né? E já me autoconvido aqui para, né, outras Está parcerias, convidado, está próximos convidado. eventos. Estou aqui, mas a gente nada me impede de estar aí também, né? Se Com tiver algum toda certeza. evento Uhum. presencial ou mesmo que online, então assim me coloco à disposição. Eu acredito que esse tema é um tema, eu acho de muita relevância. Eu gosto de discutir, eu gosto de trazer esse tema, de falar. Eu acho muito importante. Então, me coloco à disposição. Quando vocês precisarem, quiserem pensar em algo, pode me convidar, que com certeza a resposta vai ser sim, viu? Porque eu acho que é louvável assim a gente fazer esses trabalhos e buscar esse fortalecimento, né? E vale muito a pena. Eu acho muito bom mesmo. Vocês estão de parabéns e muito obrigada pelo convite. E Nós é que obrigada a todos que agradecemos. participaram com a gente também. Nós que agradecemos. E até a próxima, né? Até breve. Próxima, até breve, isso aí. Até mais, pessoal. Boa noite. Até Boa noite, mais. pessoal. Até mais.